vamos seguir repercutindo os impactos do preço do petróleo nos combustíveis. Para isso, a gente conversa agora com Bruno Cordeiro, especialista em inteligência de mercado da StoneX. Já está aqui comigo, aparecendo no telão. Que alegria, hein? Bruno, tudo bem com você? Sempre muito bom tê-lo aqui, companhia, a gente discutir petróleo num momento tão delicado, globalmente falando, né? Enfim, esses dois bloqueios agora, como é que o senhor enxerga tudo isso? É um impacto maior? A gente pode ter uma escalada de novo do petróleo? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Renan, e todos que nos escutam. Eu agradeço pelo convite, primeiramente. Pois é, né? A gente vem observando uma volatilidade bem significativa ao longo dos últimos 2 dias. Na segunda-feira, os preços do petróleo chegaram a subir mais de 8% em alguns momentos da sessão. No entanto, eles começaram a cair após rumores de que o Irã ele vem buscando retomar as negociações de paz com os Estados Unidos, né? A gente viu que a situação do bloqueio norte-americano já acaba influenciando em um número ainda mais baixo de embarcações cruzando o Estreito de Hormuz. Até o momento, a gente tinha um número significativamente menor, mas a gente ainda contava com as embarcações que carregavam petróleo iraniano, né? As exportações do Irã ainda somavam ali mais de 1 milhão de barris por dia e vinham ajudando a reduzir os impactos ali sobre o balanço global. Por conta desse novo bloqueio promovido pelos Estados Unidos, agora a gente vê também essa redução das cargas iranianas, comprometendo ainda mais a oferta a nível mundial, né? A gente vê o mercado precificando nesse momento a possibilidade de um acordo definitivo de paz. No entanto, quando a gente olha o mercado físico, isso é muito interessante, né? Os preços eles já começam a evidenciar essa disrupção de oferta na Ásia, na Europa, e por conta disso a gente vê preços no físico muito mais elevados do que o que a gente vem observando no financeiro, nas bolsas, né? E isso pode se traduzir nos próximos dias, caso a gente não veja um acordo de cessar-fogo definitivo, a gente pode ver os preços subindo mais e se aproximando dos preços operando ali no mercado físico, né? Bruno, como é que você analisa as medidas do governo justamente para conter a alta dos combustíveis? Elas estão gerando, na sua opinião, um efeito desejado? Já é possível a gente perceber esses efeitos delas nos postos de combustíveis? Olha, Renan, a gente viu que os subsídios eles ajudam a reduzir os impactos, né? Mas eles não mitigam os impactos como um todo, tá? Por quê? Né, o produto importado ele segue chegando mais caro no Brasil, né? A gente vê um preço de produto importado ainda menor do que a gente vinha observando nos primeiros dias da guerra, quando os preços do petróleo chegaram a atingir ali valores próximos a US$ 120. Isso contribuiu para uma alta ainda mais significativa do diesel. Naquele período, a gente tinha visto um avanço significativo dos preços do produto importado, um avanço ali de quase 80%. Nesse momento, a gente vê uma redução dos preços do produto importado, tanto por essa queda dos preços do petróleo e também por esses novos subsídios, né, através das subvenções ali aprovadas pelo governo. No entanto, a gente segue observando preços de diesel mais elevados frente ao período pré-conflito, né? Exatamente porque a situação no mercado é de um estresse relevante, né? A gente começa a observar uma maior competição pelo diesel importado a nível mundial. Isso já resultou em uma queda das importações brasileiras em março, uma queda de quase 25% no comparativo mensal. E a tendência se mantém de uma maior dificuldade das tradings de conseguir encontrar produto em um contexto em que a Ásia, principalmente, vem demandando mais produto de fornecedores tradicionais do Brasil, como os Estados Unidos. E Bruno, se essa guerra, né, vamos lá, a gente não tem ainda como prever os próximos passos desses acordos ou possíveis acordos, né? Se a guerra persistir por mais alguns meses, há outras medidas que o governo poderia começar a cogitar? Renan, a gente vem trabalhando com uma expectativa de que haja uma reabertura gradual do estreito, pelo menos até o final desse mês, né? Um contexto em que isso não aconteça, a gente pode ver, de fato, disrupções de oferta ainda mais significativas que possam comprometer ali uma parte da capacidade, né, de contornar essa situação. Os dados da Agência Internacional de Energia mostraram que houve uma queda da oferta global em mais de 10 milhões de barris por dia, que é quase 10% da oferta mundial em março, né?
A gente pode ver a demanda acompanhando essa tendência, então uma destruição de demanda causada por políticas de restrição de consumo, principalmente por países asiáticos. No entanto, a gente observa que esse déficit, ele deve continuar conforme a gente vê o Estreito de Hormuz fechado. O governo pode promover medidas, né, de um aumento das buscas pelo produto importado por empresas estatais ou pela própria ANP, né? A gente vê que o governo vem monitorando de maneira recorrente esse cenário de abastecimento no Brasil, que até o momento não traz uma preocupação em relação ao desabastecimento nacional, mas uma continuidade desse cenário ele gera muitas incertezas, tá? Ele acaba gerando uma preocupação relevante quando a gente olha em uma perspectiva de médio a longo prazo sobre quanto de produto vai ter disponível a nível global, né? E como o Brasil ele pode contornar isso de fato em um horizonte ali de longo prazo. E a Petrobras nessa história toda, hein, Bruno? Será que vai conseguir segurar os preços do diesel se essa guerra, a que tudo indica, se estender, se alongar? Olha, Renan, a Petrobras ela acaba trabalhando com duas linhas de receita ali, né? A gente tem as linhas de receita no caso das vendas do combustível pelas refinarias, mas a gente também tem a linha de receita com as exportações de petróleo, né? Por conta disso, a gente vê um cenário em que a empresa ela vem aumentando o seu retorno através das exportações da commodity. Vale destacar, em março, a gente teve um nível quase recorde de exportações de petróleo, né? Foi o maior valor desde março de 2022. Então, a gente viu que isso vem gerando um retorno financeiro relevante, tá? Agora, vale entender qual o tempo, né, em que a gente consegue observar esses preços mais baixos a nível nacional, né? Hoje, a gente, nos cálculos da Stonex, a gente vê uma defasagem ali superior a R$ 2 por litro na comparação entre o produto importado e os preços de venda da Petrobras. Então, esse cenário ele pode se estender conforme os preços do petróleo se mantenham atrativos, principalmente para as exportações da commodity, né? No entanto, é muito incerto entender, né, até em qual momento a empresa ela pode manter essa política de preços mais baixos para claramente reduzir os impactos desse aumento dos preços internacionais para o consumidor final. A gente vê, inclusive, que a melhora do câmbio, né, a valorização do real, ela vem ajudando a reduzir os custos ali para a importação desses produtos, né? No entanto, o cenário de desvalorização do real, ele pode impactar ainda mais esse contexto de produto importado chegando mais caro. Então, a gente tem que ver, de fato, como que vai ser as próximas semanas, né? Tanto em termos do conflito, quanto em termos da evolução do câmbio brasileiro. Agora, uma dúvida que sempre surge, né, após o possível fim da guerra, ou um potencial fim da guerra. Em quanto tempo, Bruno, você acha que pode levar para o Brent voltar para o patamar pré-guerra, quando a gente falava ali de $60? Renan, essa pergunta ela vem ocorrendo de maneira bastante recorrente aqui, né? Na realidade, a nossa percepção é que os preços eles devem demorar a retornar àquele patamar que a gente vinha observando de $60 no início do ano, né? E por que isso acontece? Em primeiro lugar, a gente deve observar um cenário de estoques mais baixos, estoques globais mais baixos ao final da guerra. Esse cenário ele deve acabar resultando em um suporte técnico para os preços do petróleo. A gente deve encontrar um novo piso nesse primeiro momento, né? E, ao mesmo tempo, é importante lembrar que essas questões logísticas elas acabam tomando um tempo maior para voltarem ao normal, né? A gente vê que a situação do Golfo Pérsico, mesmo com uma reabertura gradual do Estreito de Hormuz, ela ainda deve trabalhar com um cenário em que os volumes tradicionalmente escoados por aquele estreito, eles não vão voltar da noite para o dia, né? A gente deve tomar um tempo maior para ter esse retorno. E, ao mesmo tempo, é muito incerto como os países da OPEP vão se mobilizar, né, frente a esse contexto de impactos na infraestrutura produtiva e logística ali da região. Exatamente por isso, a gente entende que é um pouco difícil a gente observar no curto prazo os preços voltando ao patamar pré-guerra, né? Muito provável que a gente veja, caso isso ocorra, em um cenário de manutenção de um crescimento de uma oferta acelerada e uma demanda voltando a recuar, né? Isso deve acontecer principalmente entre o final do ano e início de 2027, mas, de novo, é algo muito difícil de ocorrer, tá? É algo que a gente
entende que num horizonte de curto e médio prazo, os preços eles devem se manter mais sustentados frente ao observado ali no final de março. Vamos seguir acompanhando, né? Conversamos com o Bruno Cordeiro, especialista em inteligência de mercado da StoneX. Bruno, obrigado por sua companhia aqui conosco no Morning Call. Boa terça-feira para você. Eu que agradeço, desejo uma ótima semana a todos.